Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. A gente vai dar continuidade então, né? No que nós paramos, não sei se a irmã anotou aí, se ficou alguma coisa na memória, mas nós falamos sobre... Sim, anotei. Tá aí, né? Nós estávamos falando da santificação externa. Isso. Santificação externa. Isso. A salvação externa e interna, né? Salvação interna e externa. Isso, salvação. E a forma, o aspecto, né, externo da salvação é essa separação do pecado e dedicação a Deus, né? Isso que a gente abordou do modo interno e a purificação do pecado. Então, só para a gente entender essa dinâmica. Deixa eu até identificar alguma coisa errada aqui na escrita, deixa eu corrigir aqui. Então, o aspecto externo, né, que a gente falou da graça, ele é provido pela obra expiatória de Cristo. E aí os aspectos internos é a operação do Espírito Santo. Então, a gente percebe que tem, na ação de Deus salvando o ser humano, você tem esse aspecto externo, né, e interno. E aí eu coloquei também aqui algumas coisas para a gente entender melhor, né, como isso de fato acontece, né? E eu coloquei aqui também, ó, antes que a gente, né, continue lá e complete aquele pensamento, mas não é que eu quero interromper não, que abordamos, aí eu vou introduzir um outro ponto e a gente vai até retomar o que nós falamos na semana passada, né? Que completa aí. Condições para a salvação. Então a gente tem algumas condições para a salvação, tá? Então, assim, quais são as condições para a salvação? Arrependimento e fé. Tá? Então, a salvação, ela foi por Cristo Jesus na cruz do Calvário, né? Por assim dizer, feita, a salvação foi executada, a salvação ela foi realizada, ela foi consumada por Cristo na cruz do Calvário. Então a palavra até mais bíblica é essa. Ela foi consumada na cruz do Calvário. A salvação, a obra de Cristo para salvar o ser humano. Só que aí a gente já tem a questão das pessoas respondendo a essa salvação. A salvação é para todo mundo? É para todo mundo. O sangue de Cristo purifica todo o mundo do pecado? Sim, todo mundo do pecado. Inclusive nós lemos na aula passada, se não me falha a memória, né? 1 João capítulo 2, lá pelo verso 2 ali, mais ou menos, fala isso, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só a dos nossos pecados, mas do mundo todo. Não quer dizer que Jesus morreu na cruz do Calvário e essa obra salvadora salvou todo mundo, não salvou todo mundo, porque as pessoas precisam responder, né? Tem a responsabilidade humana, né? A responsividade diante dessa obra de Cristo. Então as pessoas precisam responder a isso. A gente chama na Bíblia de professar a Cristo. A gente usa um termo nas nossas igrejas, a maioria das igrejas, se não todas as igrejas, pelo menos que eu até hoje ouvi. Né? Quando vai lá se convidar a pessoa lá, depois de uma mensagem, para aceitar Cristo, aí fala, né? Você quer vir aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e tal? Geralmente é isso que se faz, né? Mas penso que o mais adequado, biblicamente falando, é que a gente use o seguinte termo, né? Você quer confessar a Jesus? Porque o que a Bíblia fala é isso. Lá em Romanos capítulo 10, por exemplo, né? Paulo ele diz, aquele que... Obrigado, irmã Valda. Ficou aí, colocou no mudo, né? Aquele que confessar com a sua boca, crer no seu coração, será salvo. Então, o termo melhor seria nós falarmos dessa forma. Quem quer confessar Cristo como seu Salvador? É a confissão. Então, a gente percebe que existem condições para a salvação, né? Que é o arrependimento e a fé. E, claro, a partir de arrepender-se e a partir da fé é que você confessa a Cristo, tá?
E aí eu coloquei aqui arrependimento para a gente entender o que de fato é o arrependimento, né? Quer perguntar alguma coisa, amada? Sim, sim. Pode falar. Eu não lembro muito bem. Eu sei que é em Provérbios. Eu não lembro o capítulo, não sei se é 16, que tem um versículo lá que diz assim que Deus preparou o ímpio para o inferno. Já viu esse versículo? Mais ou menos assim. Essa ideia. Sim. Né? Que o ímpio, né? Deus destinou o ímpio. Um negócio parecido assim. Uhum. Aí fica meio complexo isso, né? Não é? Então, a gente precisa entender Porque eu sei que a salvação... eu sei que a salvação de Cristo, né, é para todos, mas aí esse versículo fica meio confuso, não é? Eu sei que é em Provérbios, mas não estou lembrada muito bem. Não. É 16:4. 16:4? Que diz assim, Tá, o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. 16:4, né? Tá. Que eu já ouvi, 16:4, Sim. Vamos entender o seguinte, principalmente, irmã Valda e os demais alunos, né, que vão assistir, os livros poéticos, chamados de livros poéticos, que são Salmos, Cantares, Provérbios, Eclesiastes, né? Tem mais um aqui que me escapou, Lamentações, Jeremias, se não me falha a memória, são os livros poéticos. A linguagem deles não pode ser considerada literal em todos os casos. A grande maioria do conteúdo desses livros, eles não podem ser tomados como literal no sentido de que a partir disso, a partir das declarações, a gente forme uma doutrina, né? Então a gente fala isso. Opa, rapaz, olha aqui quem entrou de novo. Não é possível. A cachorrinha entrou de novo aqui no ambiente. Então o que acontece? A gente tem que ter muito cuidado, principalmente textos do Antigo Testamento, né? A gente precisa ter a cautela e filtrá-los, tá? Filtrá-los para que a gente entenda se o Novo Testamento dá continuidade, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado nesses textos do Antigo Testamento e principalmente nos poéticos. Além de ser Antigo Testamento, a gente ainda precisa considerar isso, né? É livro poético, então assim, vamos ter cuidado aqui, vamos ver o contexto. Provérbios, principalmente, ainda pensando, porque eu estou fazendo assim, Antigo Testamento, livro poético, provérbio. Então, ainda mais os provérbios, eles não são promessas, não são profecias, e a gente precisa ter muito cuidado para que o texto, né, ou o versículo, porque a gente percebe isso, né? São várias tirinhas, né? Cada versículo parece que de fato não só parece. Grande parte dos versículos ou das passagens de provérbios, eles são provérbios. Quer dizer que são ali máximas, né? Resumos de uma verdade prática que a gente chama de... Oh meu Deus, tem aqui, a gente chama de outra coisa, não é provérbio, né? Ditado popular. Sabe esses ditados populares que a gente tem, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Me diga com quem tu anda e eu direi quem tu és. Enfim, a gente tem, né? Em terra de cego quem tem um olho é rei. Então a gente tem esses ditados populares que trazem, né? Uma sabedoria popular. Não quer dizer que os ditados que nós temos, eles são verdadeiros em si. É a cultura, é a sabedoria popular, né? Que vai criando essas ideias. Nem todos eles fazem sentido na referência bíblica, né? Agora, esses provérbios aqui também eram, né, provérbios, máximas, essas verdades sociais, só que eles estão na Bíblia e a gente considera que de fato eles têm sentido, né? Eles de fato são verdades que devem ser consideradas como verdades que aplica-se à vida. Só que, por outro lado, a gente não pode ter como uma promessa, e sim como probabilidades que acontecerá na vida se a gente tomar aquele caminho ou esse caminho. Por exemplo, tem um provérbio que diz que a gente não pode ficar como fiador de alguém, porque se essa pessoa não pagar, vão levar até a cama debaixo da gente. Né? Então, isso é uma verdade? Isso pode acontecer, sim. Agora, isso vai acontecer todas as vezes que a gente ficar como fiador de alguém? Não. Então,
Percebe que, né, é muita cautela em a gente pegar esses textos dos livros poéticos e principalmente também de Provérbios, então a gente não pode afirmar. Mas, contudo, entretanto, lá em Romanos, né, porque quando a irmã falou, eu falei, acho que não é Provérbio, acho que é Romanos, mas que eu não lembrava desse Provérbios, tá? Mas em Romanos capítulo 9, né, todo o capítulo 9 aqui, ou pelo menos, deixa eu ver, até o verso do 6 até o 34 ali mais ou menos, aproximadamente, não, até um pouquinho mais. Bom, o capítulo 9 todo de Provérbios é um texto que duas linhas teológicas interpretam diferente, né, que é o chamado arminianismo e o calvinismo. Vou fazer um resumo aqui do resumo, né, uma coisa assim bem tosca, né? O calvinismo, ele dá ênfase à soberania de Deus. Então, assim, eles vão falar que Deus salva quem Ele quer, né? E tem pessoas predestinadas em que sentido? Predestinadas no sentido que nasceram para ser salvas e nascerem para serem perdidas. Isso é o calvinismo de uma forma tosca, tá? Porque, claro que a doutrina é complexa, há vários pontos trabalhados, né? É uma coisa assim bem complexa mesmo. O arminianismo, ele vai dar ênfase à responsabilidade humana. Então o homem tem que responder a isso, né? Existe essa parcela humana de responsabilidade diante da salvação. Como ele responde a isso? Os dois estão com a razão no que enfatizam, sim. Só que o grande problema é que a gente não sabe como que se dá isso de fato, né? Essa soberania de Deus e como ainda existe uma responsabilidade humana. Deus responsabiliza o homem pelas suas escolhas. Isso é uma coisa muito complexa, tanto é que até hoje não fecha, né? Tem-se aí centenas, séculos e séculos onde se discute isso. Tanto é que são duas correntes da teologia, e uma não é considerada como heresia em relação à outra. É que uma elabora uma verdade, né, dessa parte da salvação, e outra trabalha outra verdade, que são duas verdades bíblicas, ou seja, soberania de Deus e responsabilidade humana. Mas eu quero deixar um pouquinho de lado isso, porque é uma discussão, como eu falei, discussão infinita. Você vai ter grandes homens de Deus na história, grandes teólogos na história, né, que um vai achar mais sentido no arminianismo e o outro vai achar mais sentido no calvinismo. Então é uma coisa que eu não gasto muito tempo, porque se em séculos não resolver, não vai ser eu que vou resolver essa discussão. Mas vamos lá. Quando aqui no capítulo 9, por exemplo, Deus fala, né, e pega até esse exemplo de Jacó e Esaú, né, amei Jacó e aborreci Esaú, que Deus faz o ímpio, também tem um texto, uma parte aqui que eu não estou achando exatamente agora o versículo, mas está no capítulo 9, que diz que Deus ele endurece a quem quer, né? Existe vasos da ira e vasos da misericórdia. Nessa interpretação calvinista, é isso a interpretação. Bom, tem pessoas que Deus salva e outras pessoas Deus vai condenar. E essas pessoas não têm o que fazer sobre isso, porque elas foram predestinadas, Deus determinou elas para a salvação e umas para a perdição. Eu acho um pouco complicado isso, né? A gente vê dessa maneira tão radical. Agora, por outro lado, eu penso que a Bíblia ela vai falar que, aí já Jesus diz, né, diz de uma forma bem direta, que o inferno, a condenação eterna, a punição de Deus diante da maldade, o inferno ele foi criado, ele foi preparado para os anjos, para os demônios, né, os anjos caídos, os demônios e Satanás, para eles que foram criados no inferno. Porém, aqueles que rejeitam a Cristo também irão para essa realidade, ou seja, a eternidade sem Deus, que será esse tormento eterno, né? Então, tem isso aí. Então, Deus criou o inferno para o homem? Não. Mas o ímpio, o transgressor, o rebelde, o que rejeita a salvação ofertada por Deus de uma forma graciosa, ele está rejeitando isso. Então, assim, a punição dele é merecida. Então, as pessoas merecem ir para a condenação eterna. A bondade de Deus que salva alguns. Então, Deus não é devedor daqueles que ele pune, porque está punindo de uma forma que eles merecem, porque fizeram por onde. E aqueles que são alcançados pela graça de Deus, respondem positivamente à graça de Deus,
aí é um favor de Deus. Aí é uma bondade de Deus, é uma generosidade de Deus. Porque Deus, ele de fato, ele é generoso, ele é bondoso, ele é gracioso, ele é amoroso, mas também ele é justo. Mas também ele tem uma santidade que cobra a maldade. Deus, ele não deixa o mal impune, senão Deus seria injusto, né? Isso descaracterizaria a santidade de Deus, a pureza de Deus, a perfeição de Deus. Então é uma dinâmica bem complicada, né? Só que Deus estabelece, Deus convida, Deus oferta a salvação a todas as pessoas. Isso é um fato, isso é uma doutrina bíblica talvez a mais clara que a gente tem. Isso é ofertado para as pessoas, né? Só que existem condições para a salvação e Deus estabeleceu essas condições. Deus estabeleceu que houvesse o arrependimento. Sem arrependimento, já pegando provérbios, tá vendo como às vezes, né, talvez o provérbio caiba, às vezes não, mas para não me contradizer, né, veja só o que o provérbio diz, 28:13, né? Quem cobre as suas transgressões nunca prospera, quem confessa e as deixa alcança a misericórdia. Deus, ele estabeleceu uma dinâmica para o perdão. Qual é a dinâmica para o perdão? É que o perdão ele será concedido mediante ao reconhecimento do pecado. Quando a gente pega Jeremias capítulo 18, por exemplo, né? Aquela famosa passagem lá do oleiro, lá que o vaso quebra na mão dele e tal. E aí, tanto Jeremias 18 quanto Ezequiel também 18, tá? Que vai dizer lá, né? A alma que pecar, essa morrerá, mas aquele que se arrepender, eu também vou me arrepender do mal que iria fazer, ou seja, da punição. Então, Deus estabelece, né, essa dinâmica. Mediante o arrependimento, Deus vem e anula a punição. Por quê? Deus tem prazer na salvação do homem, não é na morte do ímpio, não é? Então, lá diz, se tal nação que eu falar contra, ela se arrepender, eu também me arrependerei da punição que iria trazer sobre ela. Então, o texto vai mostrando que a vontade de Deus é perdoar, é salvar, é restaurar. Essa é a vontade de Deus, né? 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Tá? 1 Timóteo 2, 4. Esta é a vontade de Deus, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é essa. Porém, existe a resposta humana, não é? Essa resposta humana que é esse arrependimento. Então, assim, a pregação ela é feita. O evangelho é anunciado. Isso a gente vê no ministério de Jesus. Quantas pessoas Jesus anunciou a salvação e essas pessoas recusaram? Quantas vezes Jesus anunciou a salvação e essas pessoas assim, se renderam a essa salvação? Então a gente vê isso no ministério, na vida de Jesus. E continua sendo a mesma coisa, né? Mas enfim, então é mediante o arrependimento, tá? E a fé. A salvação é pela graça por meio da fé. Salvação não é pela fé, exatamente, tá? A fé é o veículo que conduz à salvação. Isso está escrito em Efésios capítulo 2, verso 8. Sois salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Verso 8 e 9 ali, se não me engano. Então, assim, é a graça que é a causa da nossa salvação. A graça que providencia todas as coisas, todos os recursos para sermos salvos. E isso é feito por meio da fé, mediante a fé, né? Então, é necessário arrependimento e é necessário fé. E o arrependimento, a gente precisa entender o que é o arrependimento. Porque muitas vezes a gente lida como pessoas arrependidas quando elas mudaram de comportamento. Não é isso que a gente fala? Não, se arrependeu porque você mudou de comportamento. O mudar de comportamento, ele é uma ação externa. Mas não quer dizer exatamente que ali houve um arrependimento completo, genuíno, profundo, na raiz, na natureza. Porque o arrependimento bíblico ele vai para além de um comportamento mudado. Porque religiões conseguem adestrar as pessoas para terem comportamento, disciplinas
conseguem, né, fazer com que a pessoa mude um comportamento. Então, assim, tem diversas religiões que eles disciplinam tanto, que eles doutrinam tanto, né, que eles têm os meios de fazer com que a pessoa se comporte daquela forma. E ali, muitas vezes, as pessoas pensam, não, aqui houve arrependimento porque a pessoa mudou de comportamento. Só que a Bíblia vai mais a fundo nisso, para falar de fato quando se dá o arrependimento. E aí eu quero pegar dois textos aqui, ó, um em Atos capítulo 2, verso 37 e 38, e depois a gente vai para Romanos. Então, Atos capítulo 2, verso 36 e 37, lembrando que Pedro prega uma mensagem dura para aquele público, dizendo que eles tinham crucificado Cristo, eles tinham matado aquele a quem Deus enviou, o Pai enviou para a salvação deles. Ou seja, mataram Jesus, vocês mataram Jesus, vocês rejeitaram Jesus. Vocês é que são os responsáveis por isso. E aí no verso 37, essa multidão aqui, né, ou pelo menos um grupo, eles respondem o seguinte: ouvindo eles isso, né, isso que eu estou falando para vocês que Pedro disse, compungiram-se em seu coração. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Essa palavra, calma que eu vou ler o 38, tá? Mas essa palavra, compungiram-se em seus corações, compungir-se, né? A ideia aqui é que quando Pedro estava pregando a mensagem, o coração deles é como se estivesse sendo esfaqueado, sabe? Fatiado assim, ó. Cada palavra era uma... como diz um pregador famoso, a pata do leão da tribo de Judá, assim, ó, deu uma patada no coração assim e ficou rasgado o coração, né? Eu acho interessante essa imagem. E aí ficou dilacerado, ficou compungindo o coração deles. Então a gente percebe, ó, já adiantando um pouquinho mais para frente que eu vou falar, houve um sentimento afetado ali, houve um constrangimento, houve uma tristeza gerada por reconhecer a responsabilidade deles, dessa multidão, de estar crucificando Cristo. Eu que crucifiquei Jesus. Eu que provoquei esse mal de que um inocente morreu em meu lugar. Eu que merecia isso. Eu sou o pecador. Jesus não merecia nada, né? E aí ele continua aqui, ó. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos. Então, eles perguntaram: o que faremos para sermos salvos, né? O que faremos, varões e irmãos? Pedro responde: vocês devem se arrepender, e cada um de vocês deve ser batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E aí sim, recebereis o dom, a pessoa do Espírito Santo. Então aqui é exigido arrependimento. O que é arrependimento? A palavra aqui no original, tá, é metanous, né? Mas a portuguesada, que a gente ouve muitos irmãos falarem, é metanoia, né? Alguns falam assim, é a metanoia e tal, né? Mas é isso, metanous, quer dizer expansão da mente, meta, né? Expansão, além, nous é mente, tá? Então Pedro disse literalmente para esse grupo de pessoas aqui: vocês devem mudar a forma de pensar. Literalmente foi isso que Pedro quis dizer. Vocês devem mudar a forma de pensar. Então a gente percebe que arrependimento não é apenas mudança de comportamento. Se não houver uma mudança de pensamento, sabe? Se o entendimento, a nossa conclusão a respeito daquilo tem que ser de uma forma a mudar a categoria de pensar. A gente não pode pensar mais dessa forma. A mente foi mudada. Antes, se o comportamento, né, fosse manifestado ou mostrado, a mente, ou seja, o interior, o profundo do ser humano, ele tem que ser mudado na raiz. Porque se na convicção, se no entendimento for mudado, de fato, essa pessoa vai sustentar inclusive o seu comportamento. E vai ter um comportamento a partir de um entendimento, a partir de uma convicção, a partir de uma categoria de pensamento sendo mudada, transformada, afetada. Então não é só um comportamento, né? Como eu disse, a religião consegue fazer isso, sem que de fato possa transformar a natureza da pessoa. Aí a gente pega para completar esse ponto, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, é bem interessante esse texto, porque Paulo, olha só, é outro escritor, outro autor, né? Foi Pedro que pregou lá, agora Paulo falando a mesmíssima coisa. E aí no capítulo 12, verso 1 e 2,
o Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não se amodele, né, com este mundo, mas transformai-vos, olha que coisa interessante, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos aqui é a metamorfose, está escrito no original isso aqui. Essa palavra transformai-vos vem do termo metamorfose, né? Aportuguesando também aqui, tá? A palavra metamorfose, essa mudança, sabe? Essa transformação, né? De uma natureza mesmo ali. Não é só o formato em si, tá? Não é só a forma que foi mudada, mas mudou-se de tal maneira que, olha só, o entendimento, a renovação do entendimento aconteceu. Foi renovado no entendimento. Então, arrependimento tem que trazer essa tristeza piedosa pelo pecado e sentir tristeza a ponto de deixar o pecado. Mas deixar o pecado a partir de um entendimento que foi atingido. Então, a palavra de Deus muda-nos, a forma de pensar, a maneira de pensar. A mente é mudada. É por isso que Paulo diz, o vosso culto tem que ser racional. Muitos dos nossos cultos, irmã Valda e os demais irmãos, muitos dos nossos cultos, eles atingem as emoções das pessoas. É cunho emocional. Seja das músicas, de toda a liturgia, sabe? Toda a questão estética, a pregação, a forma que ela é, né, feita. Isso, as músicas, como eu falei, instrumentos, tudo isso, sabe, cria aquele ambiente onde as emoções elas vão assim no ápice, né? As sensações, sabe, os arrepios, as lágrimas. E só que nem sempre isso, ou quase sempre isso, não é necessariamente porque a pessoa está sendo transformada no profundo. São sensações. As sensações da forma que está vindo também vai. Tanto é que eu acho engraçado, né? Curioso, no mínimo, não falo nem a palavra engraçado, não. Mas curioso que você vê às vezes aquele culto e as pessoas aquela euforia, né? E tal, aquela coisa toda, aquele fervor e tal. Parou a música, parece que desligou o interruptor. Né? É essa sensação que você aqui está fervendo e daqui a pouco, opa, deu uma acalmada. É isso, emoção é isso. Vai e vem. E eu não estou dizendo que isso é errado em si, não. Não estou dizendo que isso é errado em si. Eu só estou dizendo que isso é insuficiente para transformar a pessoa. Porque se não for o raciocínio, o pensamento, o entendimento transformado, as sensações não são suficientes, as emoções não são suficientes, os arrepios não são suficientes para mudar a vida de ninguém. Porque você sente lá na hora, mas aquilo não foi tão profundo a ponto de mudar o que você conclui como adequado e não adequado, como certo e errado, como aquilo que você deve manter como comportamento na sua vida. É por isso que muitas vezes as pessoas naquele culto tão fervoroso e tal, e ali promete mundos e fundos para Deus. Vai lá na frente e confessa isso, e promete isso, e fala que vai para missões, e fala que vai, e assim, mas faz uma promessa para Deus, aí no outro dia, simplesmente não cumpre. Não está disposto a cumprir. Nem lembra direito o que falou, porque estava tão extasiado naquele momento de tanta, sabe, a emoção tão aflorada que passou a emoção. Então não sustenta o que falou ali, porque falou emocionado. Falou a partir, sabe, de uma euforia. Agora, quando a gente faz algo que é uma convicção, na lucidez, sabe, ali na certeza, aí é outra história. Aí você mantém aquilo, porque você falou, porque você pensou, você refletiu, você foi transformado na compreensão, você foi convencido pelo Espírito Santo e a sua mente agora sofreu uma metamorfose, né? Foi transformada, expandiu, houve uma mudança de direção, que a gente vai falar daqui a pouco, que a gente chama de conversão.
né? Mudou-se a direção, estava indo para cá e eu mudei radicalmente, porque a mente deu uma virada, né? A chave virou, como a gente fala, né? Então, só para a gente entender, tá? Arrependimento e fé. E o que é arrependimento? Não é apenas a mudança de comportamento, mas é a mudança de compreensão. É a transformação da forma de viver, de concluir, de ver as coisas, de perceber as coisas. Isso é o arrependimento mais profundo e completo, que de fato muda as pessoas na natureza, ou seja, lá na raiz. Tá? Vamos lá. 3 elementos que constituem o arrependimento. É preciso 3 elementos ainda, dentro do arrependimento é preciso 3 elementos. O primeiro é intelectual, eu vou explicar um por um. O primeiro elemento é intelectual, o segundo elemento é emocional e o terceiro elemento é prático. Tá? Então, 3 elementos são necessários para caracterizar, para constituir o arrependimento. O intelectual, o emocional e o prático. E aí, como ilustração, eu quero estar tentando trazer um pouco mais de luz sobre isso. Né? E a ilustração é sobre um viajante, né? Que ele descobre que entrou no trem errado e ele desembarca. Imagina, entrou lá no trem, viu que estava no trem errado, desembarca. E a gente vê aqui nessa simples ação, né, esses três elementos aqui, tá? Ou seja, o intelectual, o emocional e o prático. Qual é o intelectual nessa história? Ele descobre que está no trem errado. O que é isso aqui? A consciência. Entrou no trem, a consciência lhe alertou. Trouxe a ciência, né? Trouxe o conhecimento. Estou no trem errado. Então, por meio da pregação, a palavra, né, compreende, a palavra traz essa compreensão de nós estarmos em desarmonia com Deus. Então, é por isso que a palavra, o culto tem que ser racional, a palavra tem que ser explicada, a palavra tem que ser exposta, tem que ser, como a gente fala, esmiuçada. Ela tem que ser, como Neemias fez, né? Lá em Neemias capítulo 8, diz que Esdras, o escriba, abria as escrituras e explicava, fazendo com que as pessoas entendessem. E aí houve o grande avivamento do Antigo Testamento. Porque 7 dias, olha só, 7 dias, se não me falha a memória, 6 horas ininterruptas, das 6 da manhã ao meio-dia. O escriba ensinava 6 horas ininterruptamente a palavra de Deus de uma maneira que eles entendiam, ele explicava, era um mestre. O escriba. 7 dias? 7 dias, amado. Ininterrupto. Todos os dias, das 6 da manhã até o meio-dia, a multidão se ajuntava ali na praça e o escriba ali, o Esdras, ele abria as escrituras e ele explicava de forma que as pessoas entenderam. Desde o pequeno, a Bíblia diz, até o maior. Então ele falava numa linguagem que todos tinham acesso. Ele, como ensinador que era, né, os escribas eram os ensinadores da nação, eles explicavam o sentido daquilo. As pessoas entendiam. A partir desse entendimento, o capítulo 8 de Neemias vai falar tudo isso aí. A partir desse entendimento, eles chegaram à conclusão de que eles estavam em desobediência diante de Deus, choravam, né? Eles choravam copiosamente, eles se arrependiam. Houve um grande avivamento pelo fato de que a palavra de Deus, as Escrituras, atingiu a compreensão, o entendimento daquelas pessoas. E aí gerou arrependimento, gerou mudança de comportamento, de compreensão, de conclusão. Eles chegaram ao entendimento de fato que estavam fazendo aquilo que ofendia a Deus. Houve então um grande quebrantamento a partir, olha só, houve um quebrantamento a partir do entendimento. Hoje a gente quer, a partir a gente quer se quebrantar sem esse processo do entendimento. E aí a gente conclui que só o quebrantamento, nesse sentido de chorar, sentir a presença de Deus, isso aqui é o ápice. Não, amados. Não é o que o texto, por exemplo, mostra, que é o processo que aconteceu. O processo que aconteceu é entenderam. Eles compreenderam o sentido, o significado de cada palavra lá das Escrituras que o pregador, ele explicava. Ele fazia com que as... Oi? Sabe o que eu estou achando? Sim. Porque assim, ainda falta o emocional e o prático, mas só por esse intelectual nós já estamos na UTI, né?
Meu Não é? Deus do céu. É mais ou menos, né, meu Valdo? O negócio tá... Estamos na UTI, é verdade. Mas percebe que o intelectual, ele, por assim dizer, ele deve ser o primeiro a ser afetado, que é a compreensão, é entender de fato, né? A gente pega Jesus, por exemplo, o seu ministério, Jesus era um mestre por excelência, ele era um ensinador. Ele não era esse pregador como nós somos, como a gente vê por aí, sabe? Pregando com aquela oratória refinada, com aquela eloquência, com aquela efusão, com aquele carisma, no sentido de que as pessoas ali olham e falam, nossa, né? Que pessoa carismática. Não, Jesus, ele era um ensinador. Ele pegava lá uma situação, contava uma parábola, levava a pessoa à compreensão, confrontava algumas questões, trazia explicação, né? No sentido que quem estivesse ali na frente dele ia compreender. Maíra, minha amada, que coisa boa. Chegou na segunda aula, mas bem-vinda. Bem-vinda, viu, Maíra? Vamos lá. Vamos no bondezinho, tá andando, mas senta na janelinha. O bom aqui é isso, né? Que quem entra no bonde andando, tá, sempre tem uma janelinha para ela. Tá na janelinha dela, cada uma na janelinha. Então vamos lá. Esse sentido que eu estava falando sobre a questão... Eita, agora perdi aqui o fio da meada, irmã Valda. Lembra? O último ponto? O entendimento intelectual. Não, de Jesus. Que Jesus, ele fazia isso, né? A pregação de Jesus era ensino. É só pegar os textos, tá? E ver que a Bíblia vai dizer, Jesus ensinava, né? Ele ensinava, ele instruía. Então ele trazia essa explicação de uma maneira que a verdade ela era exposta diante da pessoa e a pessoa ficava ali com a verdade na sua frente, explícita, exposta, né? Não tinha como assim, tinha que responder, ou falar não quero, ou falar não, eu me rendo a isso, né? Então assim, ele colocava de tal forma a verdade de Deus, elucidava, explicava de tal forma que a pessoa tinha que tomar a decisão, ou para rejeitar ou para aceitar aquilo. Não ficava dúvidas, não ficava uma coisa assim, um mistério, né? É mistério e tal, uma coisa tão profunda que não entenderam nada, né? Eu fico pensando, meu Deus, que pregação é essa profunda? Que aula é essa profunda que não entendemos nada? Não, então não cumpriu o seu propósito, que é trazer a clareza. Então o intelecto, tá? A consciência precisa ser atingida primeiramente. Aí sim, na ilustração não vamos perder a ilustração do trem, tá? Do cara que embarcou no trem. Então a primeira coisa é, tô no trem errado. Consciência, né? Tô vendo aqui a situação. Aí vem a parte emocional, a pessoa fica perturbada com essa descoberta. Ela fica triste porque ofendeu a Deus. Então aqui, o emocional, ele foi também atingido. Só para a gente entender aqui o que é o arrependimento completo, né? Não é ele parcial, não é partes do arrependimento, é o completo. Então, consciência e agora as emoções. Foi gerada uma tristeza muito grande na pessoa, que agora sua consciência, ela chegou a essa conclusão, né? Tô no trem errado, tô indo para o lado errado, tô vivendo de uma forma errada. É isso. Eu sou um errado, totalmente. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de número 10, olha que coisa interessante que o apóstolo Paulo, ele fala aqui. Porque a gente pensa muitas vezes que o Espírito Santo ele só traz alegria, consolo, bálsamo, né? Quando Deus fala e tal, quando o pregador ali está sendo usado pelo Espírito Santo, né? Vem uma grande alegria, um grande bálsamo, vem um consolo muito grande. Não, sim, é verdade. Também essas coisas são produzidas, por assim dizer, pelo Espírito Santo, através da pregação, etc. e tal. Só que há também um sentimento que o Espírito Santo gera, é o Espírito Santo que gera, que é a tristeza. Então, o Espírito Santo, para levar a pessoa ao arrependimento, né, o Espírito Santo ele gera uma grande tristeza na alma. E o texto vai dizer o seguinte, 2 Coríntios 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ou seja, esse sentimento de tristeza, ninguém se arrepende de ter passado ele.
Porque ele nos leva ao arrependimento para a salvação, que é esse reconhecimento de pecado, ofendi a Deus, pequei contra Deus. Nós precisamos ter isso, amados, em nossa vida. É preciso acontecer isso na nossa vida, não é só entendimento apenas. Não, pequei contra Deus, vou mudar de comportamento. Não, aquilo precisa atingir profundamente os nossos sentimentos também, nos levando a essa tristeza profunda que o Espírito Santo nos leva. Porque isso nos levará ao arrependimento. Operará, né, como o texto diz aqui, o arrependimento para a salvação. Essa tristeza segundo Deus. Olha só, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então a gente não está falando de uma angústia, uma depressão, uma tristeza como o mundo de alguma maneira gera em nós, né? Mas aqui a gente está falando de uma ação do Espírito Santo que nos convence de tamanha ofensa que aquele pecado gerou na santidade de Deus. E com isso, amados, aí sim, as lágrimas, elas vêm como uma expressão de que ferimos o bom Pai, machucamos aquele que nos ama, aquele que é puro amor, né? Então essa tristeza, então o emocional também foi afetado, ficou perturbado, com medo, para onde eu estou indo? Lugar desconhecido, estou indo para o lugar errado. Aí vem a ação prática, então perceba, ó, aqui a gente não está falando de ainda comportamento. Lembra que eu falei? Arrependimento, as pessoas pensam que é comportamento. Comportamento é o último a ser evidenciado. O primeiro, ó, e os dois, eles são aqui, ó, invisíveis. Eles são no indivíduo. Isso acontece no interior e no profundo do indivíduo, na mente e no coração, na consciência e nas emoções. Aí vem o prático. Então o cara está no trem, veio a consciência, veio o temor, né? E vem agora a prática. Na primeira oportunidade ele deixa o trem e embarca no trem certo, né? Ou seja, a mudança de direção. Ó, ele estava indo para um lado, o que aconteceu? Primeira oportunidade, vou descer do trem e voltar. E aí vou para o lugar certo, para o caminho certo. E aí essa é a conversão, é a mudança de direção, né? Indo ao encontro de Deus, porque eu estava me distanciando de Deus, no trem errado, indo para um lugar desconhecido, mas tomei a consciência pela palavra de Deus, né? Pela verdade que liberta, pela verdade que destrói a cegueira, né, espiritual. Tá certo, amados? Coisa bonita é o que Paulo diz em 1 aos Coríntios, não, 2 aos Coríntios, capítulo 4, no verso de número 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha que coisa interessante. Para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, entendimento cegado. Entendimento, como diz Paulo em Efésios capítulo 4, a partir do verso 17 ali, entendimento entenebrecidos. Olha que coisa interessante, mano. Né? Como se a mente tivesse cega, não percebesse, não enxergasse, não tivesse conhecimento, consciência. Então a palavra de Deus vem e traz luz, né? Abre-se agora a compreensão, vence o temor, a tristeza, e agora vem a prática. Vou mudar então. Aqui a gente chama de conversão, de fato. A conversão, ela envolve a personalidade toda da pessoa, o intelecto, as emoções e a vontade. A conversão genuína, ela envolve a personalidade toda, a pessoa toda, né? O seu intelecto, as emoções e o desejo. Ela passa a não desejar mais aquilo a ponto de que aquilo a domine. Pode ter ainda a tentação, ela vai lutar ainda contra aquelas sensações, enfim. Só que aquilo não a dominará mais. Aqui acontece a completa libertação. A libertação da mente, a libertação das emoções, a libertação do corpo, a libertação do vício, do hábito, do comportamento, da prática, sabe? A completa libertação acontece quando esses aspectos, essas partes, por assim dizer, entre aspas, do ser humano é afetado e transformado.
E aí sim, a gente fala, não, aí é conversão, aí se converteu, foi convertido de verdade, né? E como se distingue essa questão de conversão da salvação? É outra pergunta que eu faço aqui para que a gente pense um pouquinho mais. Como se distingue, como se diferencia a conversão da salvação? Bom, a conversão envolve o lado humano da salvação. A conversão, lembra que conversão é o último estágio? Mudou a direção? O comportamento mudou? Então, esse é o lado humano da salvação, ou seja, esse é um ato meu, respondendo uma ação do Espírito Santo. A gente precisa lembrar isso, tá? Então não é que a pessoa se converte, não é que a pessoa mudou ali porque ela mudou. Não, é porque o Espírito Santo conseguiu atingir o seu intelecto, as suas emoções e a levou, né, a conduziu, a constrangeu a essa conversão. E ela respondeu a isso. Então o lado humano é eu fazer, tá? Eu praticar. Por exemplo, observa-se que um pecador ladrão não rouba mais. Mas para que esse pecador ladrão não roube mais, o Espírito Santo o convenceu que ele não deve roubar. Um alcoólatra notório não se embriaga mais. Um promíscuo não comete mais pecado. E é interessante que ele odeia o que amava e ama o que odiava. Olha como a mudança é tão radical. Quer dizer, aquilo que eu odiava, eu passo a amar. E aquilo que agora eu amava, eu passo a odiar. Então, amadas, olha que coisa interessante. Não é só não amar o pecado, é odiá-lo. É ter repulsa. E aí eu fico pensando, muitas vezes, quando nós nos deparamos, seja num filme, seja nesses programas aí, sabe, tão sensacionalistas, que mostra a desgraça humana. O que dá ibope é a desgraça do ser humano. O que dá ibope numa TV, sabe, popularmente falando, é ver a desgraça dos outros. Morte, sangue, traição, agressão, roubo. Isso, não são esses programas que têm alta audiência? É isso. Aí aquilo se torna quase um prazer mórbido, né? Um negócio assim esquisito, porque achar prazer, assim, aquilo como entretenimento, você ficar 1 hora ali, 2 horas assistindo isso, assim, comendo pipoca, é uma coisa estranha, né? Muito estranha. Então, assim, não é só não fazer, é odiar quando você presencia um feito. Ou quando você mesmo, de alguma maneira, peca, aquilo tem que trazer para você uma santa indignação. Tem que gerar uma angústia, mano. Aquilo tem que gerar para nós um incômodo tão grande quando a gente vê a injustiça, que a gente não se conforma com aquilo. Aquilo parece que embrulha o estômago, sabe? Há uma sensação ruim, há um incômodo. Aquilo tem que gerar alguma coisa ruim nesse sentido que não estou confortável. Então não é só não fazer, é odiar quem faz. Não é quem faz, é o feito, né? Não é a pessoa, tá? Não é odiar a pessoa. É odiar a justiça, a agressão. Então a gente precisa entender isso, que a conversão ela precisa trazer também para nós essa realidade. Não, eu não sou injusto com as pessoas. Mas quando a gente vê a injustiça, aquilo traz para nós um incômodo, uma indignação, uma, entre aspas, assim, uma ira. Não, tira as aspas. Aliás, sem aspa nenhuma. Tem que gerar uma ira mesmo. Eu lembro de Jesus, quando viu aquela situação das pessoas ali no templo, né, que deveria ser um lugar de adoração, de gratidão, de pedir perdão a Deus, de reconciliação, ele viu que se tornou um comércio de ladrões. E aquilo trouxe uma ira para ele, uma indignação tão grande, que ele revirou aquelas mesas. E os discípulos lembraram do Salmo, que diz, o zelo da tua casa me devorou. E aí Paulo diz, olha, Deus ele se ira, né? Entregai-vos a Deus, a vingança é de Deus. Então existe uma santa indignação. Existe um inconformismo, sabe, com as coisas erradas na nossa vida e na vida de quem quer que seja. Mas não é a pessoa os objetos dessa indignação. É aquilo que ofende Deus, mas a gente sabe, isso aqui não agrada a Deus, não honra a Deus. Então a gente precisa se indignar contra isso. E essa indignação também precisa ser prática, né? Porque diz aí uma música que
a indignação não pode ser, a nossa indignação não pode ser como uma mosca sem asas, que não passa da janela das nossas casas. Então as pessoas se indignam tanto, mas não faz nada. Então o poeta expressou dessa forma, né? A nossa indignação não pode ser como uma mosca sem asas, que não passa da janela das nossas casas. Então fica só aqui nessa raiva, nessa indignação, mas que não vai lá e propõe, sabe, uma transformação daquela situação. Então, só para a gente entender que, para ser completo, amados, precisa de fato atingir todas as áreas da vida humana, né? E é interessante isso, né? Então, tipo assim, essa questão de conversão, esse lado humano da salvação. A pessoa era um cachaceiro, não se embriaga mais. Aí era um mulherengo, um promíscuo, não faz, era um ladrão, não rouba mais. Aí os amigos dizem assim, ele está convertido, mudou de vida. Ó, fulano se converteu, hein? Mudou de vida. Né? Então esse é o lado humano. Essa é a manifestação aparente e humana, né? Que a gente chama de conversão. Então o lado humano ele é descrito pelos outros, a partir das mudanças externas. O lado humano é descrito pelos outros, tá? A partir das mudanças externas. E o lado divino é Deus perdoar os pecados e dar um novo coração. Olha só a dinâmica, a gente está falando de comportamento e a gente está falando agora de natureza. Deus dá um novo coração. Então existe esse lado humano no sentido de que eu estou aqui evidenciando a salvação em minha vida. Eu sou salvo, eu amo a Deus, tá? Mas como isso é manifestado? Precisa ser manifestado. A árvore precisa mostrar o fruto dela, não é isso? Precisa mostrar o fruto dela. Então essa conversa também que ama a Deus, mas nunca isso é manifestado, a gente precisa questionar que fruto que essa árvore está dando, né? Ezequiel capítulo 36, pontuando agora a questão que Deus dá um novo coração, esse lado divino da conversão é Deus perdoando os pecados e lhe dando um novo coração. E a gente precisa entender aqui coração, deixa eu só tirar um negócio aqui que está dando... Opa, tirei o errado. Essa questão de que... Calma aí, pronto. Está dando algum curto aqui no mouse. Essa questão, amados, de que Deus, ele nos dá um novo coração. Essa ideia de coração não fala de Deus me deu um novo sentimento. É porque hoje quando a gente fala de coração, a gente sempre relaciona a sentimento. Não, nesse texto e na Bíblia como um geral, tá? Tem as suas exceções lá dos textos, e principalmente no Antigo Testamento, quando fala de coração, fala do mais íntimo do ser humano. E não é apenas emoções, envolve emoções, sentimentos. Mas não é isso o principal. O coração aqui é o centro da vida humana. É só a gente lembrar, por exemplo, Provérbios. Tá vendo? Acho que é 4:21, 24, alguma coisa assim. 4:23 de Provérbios, né? Se não me falha a memória. Dá-me, filho. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele que procede as saídas da vida. Outro provérbio, acho que é o 27, 21, que vai dizer, né? Dá-me, filho, o teu coração. Mas aqui a referência é a tua vida inteira, não é só as emoções. Jesus, no Novo Testamento, vai falar que é do coração humano que procede as maledicências, os homicídios, as invejas, né? Tudo que é ruim aí é do coração, ou seja, do mais íntimo do ser humano. E não são apenas as emoções e os sentimentos, tá? É todo ser humano, né? Tudo íntimo, todo profundo do ser humano é chamado muitas vezes na Bíblia de coração. Então é por isso que Deus disse, eu vou dar outro coração para vocês, ou seja, outra natureza. E a gente vê isso aqui, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e 27. Ezequiel 36, verso 26, capítulo 36, versículo 26 e 27. E vos darei, isso aqui é uma profecia, tá? Que aconteceria na vinda de Jesus, de fato trazendo salvação a todos os homens, né? E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Olha que coisa interessante, amadas.
essa expressão, vos darei um coração de carne, quer dizer, sensibilidade, para que vocês possam de fato, né, sentir, para que vocês possam, porque assim, o coração de pedra é essa religiosidade fria, sabe, mecânica, não é sensível, né, não tem a misericórdia, não tem a empatia, sabe, não experimenta a bondade, que aqui tem que ter sensibilidade para experimentar essas coisas, né? E Deus diz, eu vou tirar o coração de pedra de vocês, vou colocar em vocês esse coração de carne, né? Vos darei um coração de carne, eu tirarei de vocês, eu coloquei em vocês um coração novo. Aqui ainda no Antigo Testamento, em Jeremias 31 e 31, veja que coisa interessante, Jeremias 31 ao 34. Jeremias 31, capítulo 31, versículo 31 também, até o 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, a minha lei no seu interior. Olha só. E as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então é tão interessante isso aqui, porque Deus está dizendo, eu me relacionarei com vocês, agora não a partir, né, daquilo que era proposto na época, enfim, todo o Antigo Testamento, que era através das leis escritas, daquela questão dos sacerdotes, dos profetas, das liturgias. Não, agora era Deus se relacionando pessoalmente com cada um no seu interior. E a gente sabe que isso se deu quando o Espírito Santo veio habitar na nossa vida, aplicando a obra de Cristo. Porque quando Cristo morre, providencia para nós essa salvação, o próprio Deus, através da pessoa do Espírito Santo, vem morar, habitar em cada um, amados, dos discípulos de Cristo. Veja que coisa interessante. E a gente vê isso em Hebreus 10. Essa profecia aqui, ó, lá no Novo Testamento, o autor dos Hebreus, ele vai falar isso, né? Capítulo 8, verso 10, vamos ler aqui? Hebreus 8, 10 ao 12. Capítulo 8 de Hebreus, versos de número 10 até o 12. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém, as minhas leis no seu entendimento, ó, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará a cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Então, interessante aqui, amadas, é entender isso. Percebam que no verso 10, colocarei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração. Antigo Testamento só estava nas tábuas de pedra. Só estava naquela questão externa. Agora não. Agora, ó, entendimento e sentimento, coração. Aqui sim o coração remete, né, às emoções e sentimentos. Aqui. Então esse concerto. Deus fez um concerto com o povo e Deus fez um concerto no povo. O concerto com o povo é com C. O concerto no povo é com S. Certo? Então Deus fez um concerto, um pacto, uma aliança. E isso é com C. Concerto com C. E aí ele fez um concerto com S, ou seja, reparou ali de fato, fez um concerto, né? Então reparou que estava funcionando mal, tá? Mas aí isso aqui não é uma questão de esforço humano, né? A conversão é uma atividade humana. A conversão é uma atividade humana, mas ao mesmo tempo é um efeito sobrenatural, né? Sendo ela uma reação por parte do homem ante o poder atrativo da graça de Deus e sua palavra. Percebam como é complicado, irmã Valda, que a gente estava falando um pouquinho antes, né, até da Maíra chegar, essa dinâmica, esse negócio complexo, né, não tão claro assim, de como que se dá
essa salvação de Deus, mas ainda responsabiliza o homem. O homem tem uma resposta a dar, mas essa resposta também só é possível dada mediante a ação de Deus, salvando esse homem. Perceba que isso não é fácil de a gente fechar, né? Mas olha como a Bíblia ela vem trazendo isso. A Bíblia não tem problema com isso. Quem tem problema somos nós, que compreendemos de uma forma muito limitada a Bíblia e que a gente começa a fazer essas nossas caixinhas teológicas e a gente não sai delas, né? Mas a Bíblia não tem essa tensão. Essa tensão é teológica nossa, que limitamos porque a gente parece que assim, quando a gente quer elaborar alguma coisa, a gente fecha aquilo. E não é. A elaboração e o pensamento e a reflexão, pelo contrário, ela precisa abrir. E a gente quer fechar, não é? Só que diz Lamentações, capítulo 5, verso 21, olha como é muito interessante. Lamentações de Jeremias, vamos lá, vamos achar junto aqui. Lamentações de Jeremias, deixa eu achar primeiro aqui, né? Jeremias, achei. E agora vamos para Lamentações, que é depois. Livro poético, inclusive, mas vamos lá ver aqui o que o texto tem a nos dizer. Capítulo 5, verso 21. É quase o último versículo, né? Penúltimo versículo. Olha o que o texto diz. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Senhor, converte-nos a Ti. Então é Deus que nos converte. E nós nos converteremos. Então percebendo como tem essa relação dinâmica da ação de Deus e a resposta humana, mas quando a gente pega Jeremias, né, que eu já tinha até citado antes, mas vamos voltar lá, Jeremias 31 e 18. Jeremias 31, verso 18. Diz aqui assim, ó, pelo menos nessa versão que eu estou aqui, né? Jeremias 31 e 18. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado como novilho, ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor, meu Deus. Percebam novamente essa dinâmica? Senhor, me converte e eu vou me converter. E eu vou ser convertido quando o Senhor me converter. Mas me converte e eu me converterei. Indo para o Novo Testamento, né? Em Filipenses, eu acho esse texto de Filipenses assim tão fantástico para completar isso aqui que a gente está tentando compreender, né? Filipenses, capítulo 2, verso 12 e 13. Vamos achar junto aqui. Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. Inclusive, amadas, Maíra, Manvalda, se você tiver uma versão diferente do que eu vou ler aqui, me ajude aí, tá? Para completar o pensamento. Porque a versão que eu vou ler aqui, talvez ela não traga tanta clareza assim, tá? Mas aí eu trago as outras versões na memória, mas talvez eu não me lembre de todas elas, ou de algumas que eu acho interessante. Filipenses capítulo 2, verso 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também, aqui é o termo, ó, operai a vossa salvação com temor e tremor. Operai a vossa salvação. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer quanto efetuar, segundo a sua vontade. Então vamos entender aqui. Esse operai a vossa salvação, em algumas versões está aperfeiçoai a vossa salvação. Tem uma diferente aí que vocês têm, não? Ao invés de operar... Agora estou longe de vocês e devem ser ainda mais cuidadosos em fazer coisas boas que resulte de fato de sermos salvos, obedecendo a Deus com profunda reverência e temor. Fazer coisas boas, né? Talvez seja aqui. Isso. Que resultam de fato de sermos salvos. É na Bíblia Viva. Tá, então façam coisas que mostrem o resultado da salvação. Talvez, né? Isso aí. Nesse sentido mesmo. Sim. Maíra, a sua tá diferente aí também, amado? Tá? Condição de ler a Bíblia? Tá igual a minha, né? Tá, operai a vossa salvação. Tem outras que dizem assim, aperfeiçoai a vossa salvação. Né? Então, a ideia é essa. Ó. Há uma dinâmica onde eu também reajo à ação de Deus. Só para a gente ver. É Deus que traz, né, essa ação, esse efeito sobrenatural, tá? Mas que me provoca uma reação.
Só para a gente entender. O verso 13 diz, Deus é o que opera, né, aqui em vós, tanto querer quanto executar, o efetuar. Então fica de fato isso que não fecha tão bem, né, porque isso vai para além da nossa compreensão, como se dá isso nessa dinâmica, que é Deus agindo e nós reagindo. Não tem uma ação minha. Eu tenho, como ser humano, reações, porque quem age é Deus. A Bíblia diz, tanto o querer, o desejo, quanto o efetuar, o fazer. Só que há essa reação minha. Só que tudo isso faço porque Deus, Ele é aquele que me capacita, me possibilita isso. Tem um texto ainda que eu me lembro, aqui em 1 Coríntios, nem anotei esse texto aqui no meu esboço, mas eu me lembrei agora. Eu acho interessante a gente lê-lo. Capítulo 15 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo, ele traz assim um texto que para mim, nossa, é bem intrigante, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 10. Mas pela graça de Deus, olha só, a graça, né? Para nós eu acho que já está aqui bem entendido o que é graça, essa ação de Deus sem a participação humana. Eu não tenho mérito nenhum, eu não fiz absolutamente nada, pelo contrário, eu estava morto dos meus pecados, meus delitos, estava lá, perdidão. Não tinha condição de mover um dedo, né? Então, a graça de Deus. Pela graça de Deus, sou o que sou. Então, Paulo está declarando, eu sou o que sou pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, pela ação unilateral de Deus. E a sua graça para comigo não foi em vão. E talvez aqui a gente pode tirar uma conclusão errada. Eu vejo alguns irmãos chegando em qual conclusão? Bom, Deus agiu na minha vida, me salvou, me libertou, porque Ele sabia o que eu ia produzir, o que eu ia gerar de fruto, né? O estrago que eu ia fazer no inferno. Ele sabia quem eu seria nas suas mãos. Então, assim, não foi em vão, né? Deus me salvou porque e tal, e tal, e tal. Então, pode ser que a gente tire essa conclusão errada só lendo isso aqui. A sua graça para comigo não foi em vão. Eu trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo está falando em relação aos demais apóstolos, hein? Paulo está se comparando aos demais apóstolos. Eu trabalhei mais do que todos eles. A graça de Deus comigo não foi em vão. Eu produzi muito mais. E de fato foi. Agora, ele arremata aqui, dizendo, todavia, não eu, mas a graça de Deus está comigo. Seria mais ou menos assim, as coisas que eu faço, que eu realizo, o que Deus faz através de mim, ela é pela graça. E essa graça me faz fazer, e eu faço, realizo, mas por causa da graça. É a graça que me faz fazer, mas eu também faço por causa da graça. Né? Essa dinâmica, amados, que talvez assim vá para além da nossa capacidade de, entender como que ela funciona em todos os seus detalhes. Mas é isso que acontece, é assim que é na nossa vida. Como isso se dá? Aí eu não sei. Aí eu vou pela teoria ou teologia do Chicó. Como é? Não sei, só sei que é assim. Né? Então, Romanos 11:36, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas mesmo. Sim. Então, realmente, além da compreensão mesmo. Já que a irmã falou do Romanos, né? O 36, mas olha só antes, 35, 34, 33, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, né? Quem pode prescrutar os caminhos de Deus? Quem pode sondar, né, os seus caminhos, né? É uma coisa assim, não dá para a gente, entender essa profundidade, como isso se dá de fato, nessa dinâmica, é algo muito mais profundo, né? Agora a gente experimenta isso. Embora a gente não saiba explicar, a gente experimenta isso. E a gente deve entender que esse experimento, essa experiência, essas ações de Deus precisam redundar, precisam ser manifestadas a ponto de nós estarmos sendo pela nova natureza guiado. O fruto deve aparecer, o caráter cristão deve ser evidenciado, A gente precisa
de fato ter um comportamento mudado, alterado, mas a partir de uma transformação profunda de uma natureza. Senão, nós corremos o risco de ser como os religiosos da época de Jesus. Os fariseus, por exemplo, que Jesus disse, ó, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês conseguem fazer coisas boas, mas as motivações não são corretas. Vocês têm uma aparência de homens de Deus, de homens, sabe, consagrados, sérios, austeros, né? Mas assim, o interior de vocês está cheio de coisa ruim. Vocês assim são hipócritas. Olha o risco de a gente pensar que é o comportamento pelo comportamento. Mas também a gente não pode entender que Deus trabalha na minha vida, mas isso não é evidenciado. Não precisa ser também. Então, não é uma coisa sem a outra e nem uma outra sem uma. Né? O completo é isso, é mente, é coração e é ação. É isso que a salvação se evidencia através de uma natureza manifestada, que o Tiago, por exemplo, vai falar, você tem fé, mas não tem obra, então a tua fé não é genuína, é uma fé de demônios, que crê em Deus, que estremece diante do poder de Deus, mas não faz nada que manifeste a natureza de Deus, alcançando o outro para abençoá-lo. É uma fé morta, sem sentido, é um corpo sem espírito. É uma suposta espiritualidade que ela não é colocada na evidência da relação. Então a gente precisa entender, amado, que a fé ela é uma fé profunda que transforma a natureza e que ela produz fruto. Fruto, inclusive, digno de arrependimento. Fruto, né, onde redunda a glória a Deus. Fruto onde desemboca numa generosidade, num serviço ao próximo. Fruto onde nós somos transformados de fé em fé, de glória em glória, e isso precisa ser feito com as evidências das virtudes do caráter de Cristo, amando, sendo paciente, longânimo, tendo paz com as pessoas, sendo controlado, sendo manso, né? Sendo bondoso, benigno. Então, assim, eu não preciso falar absolutamente nada se eu sou salvo. A salvação ela é evidenciada e testificada pelos outros. Em mim. Através de mim. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus